Olá, boa noite. Nossas saudações a todos os telespectadores que estão acompanhando a gente aqui hoje nessa live, principalmente a você, produtor rural, a você, agricultor, que hoje é seu dia, as nossas reverências. Salve, salve toda essa turma importantíssima para todos nós. Muito obrigado e nós vamos falar mais de vocês durante essa live de hoje. Eu lembro que a Sociedade Rural de Maringá, junto com a CBN, estão nessa promoção, nessa série, hoje é a última, e trazendo sempre assuntos muito importantes do agronegócio, numa maneira muito limpa, numa maneira muito clara, sem filtros, descomplicando aí essa linguagem para quem ainda acha ela complicada, que não tem nada não. Isso é muito mais simples do que a gente imagina, só que tem por trás dessa simplicidade muita gente envolvida com tecnologias, com persistência, com avanços para conquistar cada vez mais alimentos para colocar para a gente, para fazer desse país um grande país economicamente forte no agronegócio e trazendo aí essa sustentabilidade que a gente tem testemunhado ao longo desses últimos anos. Eu lembro você para se inscrever no canal do YouTube, no canal oficial da Sociedade Rural de Maringá e também no Facebook da CBN para acompanhar com a gente. Se inscreva lá, clica no sininho para ficar sempre atualizado. Bom, antes de chamar a Maria Heraclésia para fazer uso da palavra e dar as boas-vindas a vocês, a gente vai chamar um vídeo de homenagem ao produtor rural, que foi feito especialmente para você, em lembrança a esse dia que simboliza todos os outros 365 dias do ano, que praticamente a participação de vocês nas nossas vidas é diariamente com a comida na mesa. Vamos ver. Obrigado ao homem do campo, pelo leite, o café e o pão. Deus abençoe os braços que fazem o suado cultivo do chão. Obrigado ao homem do campo, pela carne, o arroz e o feijão, os legumes, verduras e frutas, e as ervas do nosso sertão. Obrigado ao homem do campo, pela madeira da construção, pelo couro e os fios das roupas que agasalham a nossa nação. Obrigado ao homem do campo, o boiadeiro e o lavrador, o patrão que dirige a fazenda, o irmão que dirige o trator. Obrigado ao homem do campo, o estudante, o professor, a quem fecunda o solo cansado, recuperando antigo valor. Obrigado ao homem do campo. Obrigado, homem do campo. Para falar obrigado para vocês também, lhe dar as boas-vindas, Maria Heraclésia de Araújo, presidente da Sociedade Rural de Maringá. Boa noite, Heraclésia. Boa noite, Sérgio. Boa noite a todos vocês, internautas que nos acompanham nesse momento. Eu queria inicialmente agradecer aos nossos convidados, o Wilson Bley, vice-presidente e diretor de operações do BRDE. Muitíssimo obrigado pela sua disponibilidade e presença aqui conosco. Natalino Avance, que é presidente do IDR, Instituto de Desenvolvimento do Paraná. Você que sempre um grande parceiro da sociedade rural e dos parceiros da Rural. Então, nosso muito obrigado por vocês estarem aqui. Quero agradecer ao Grupo Maringá de Comunicação e à CBN pela oportunidade desta parceria. Nós estamos aí numa série de eventos em parceria e em conjunto para levar a informação de maneira direta, clara, transparente, diretamente daquelas pessoas que estão na gestão, no comando do segmento que é tão importante para o desenvolvimento do nosso Estado e do nosso país. Queria agradecer aos nossos diretores, associados, diretores da Rural Jovem, da Rural Mulher, pela presença aqui conosco.
Quero também agradecer aos extensionistas do Paraná que nos acompanham, aos acadêmicos dos cursos de agronomia, zootecnia, gestão ambiental, veterinária, profissionais e todos vocês que vão estar conosco pelos próximos, pelo menos, 50 minutos. Então, muito obrigado, sejam bem-vindos e durante esse período a gente vai ter boas informações e bom conteúdo. Sejam bem-vindos. Com certeza vamos ter boas informações, bons conteúdos, porque os convidados dessa noite também são muito bons no que fazem, referência para todos nós aqui no Estado, principalmente para o setor do agro. E eu vou apresentar, primeiramente, o Wilson Bley, que é diretor, vice-presidente e diretor de operações do BRDE. Wilson Bley Lipski já atuou como secretário estadual do Desenvolvimento Urbano do Paraná, superintendente do Paraná Cidade e conselheiro da Agência de Fomentos do Estado do Paraná. Hoje é diretor de operações do Banco Regional de Desenvolvimento do Extremo Sul, BRDE. Wilson é formado em Direito pela Pontifícia Universidade Católica do Paraná e pós-graduado em Direito Contemporâneo pelo Instituto Brasileiro de Estudos Jurídicos. Obrigado, Wilson. Daqui a pouco você fala alguma coisa. O Natalino de Souza, presidente do IDR Paraná, também é o nosso convidado especial. Vamos conhecê-lo. Natalino Avance de Souza é diretor-presidente do IDR, Instituto de Desenvolvimento Rural do Paraná. Engenheiro agrônomo de formação, com mestrado em Desenvolvimento Econômico pela Universidade Federal do Paraná, foi extensionista da Emater por mais de 30 anos. Foi também diretor-presidente da SEASA em 2015 a 2018 e da Emater em 2019. Em 2020, assumiu a presidência do IDR Paraná, novo instituto formado a partir da unificação de 4 instituições, o IAPAR, CPRA, CODAPAR e Instituto Emater. Obrigado, Natalino. Muito obrigado aos dois, mas eu peço primeiramente para que o Wilson Bley faça a sua saudação aos nossos internautas. Olha, muito obrigado aí pela oportunidade, uma boa noite a todos. Boa noite. Meus parabéns aos agricultores do Paraná pelo seu dia, né? Acho que nem comemorar muito podemos, porque na agricultura se constrói o trabalho e nunca para, né? Meus parabéns a todos, obrigado pela oportunidade aí que vocês estão dando ao BRDE falar um pouco das suas ações institucionais. Wilson, muito obrigado, viu, por estar aqui com a gente, ter aceitado esse convite. E agora eu queria que o Natalino de Souza, presidente do IDR, falasse um pouco e desse a sua saudação. Primeiro, eu queria saudar todos os agricultores do Paraná. Esse vídeo me fez me arrepiar de alegria. O agricultor do Paraná, ele fez a diferença nesse estado. São mais de 400 mil indústrias que geram mais de 840 mil empregos e que fazem com que o agro não pare. Eu quero agradecer a oportunidade de participar, eu quero parabenizar a sociedade rural, seus parceiros, por levantar essa bandeira e dizer que a gente está muito otimista em relação à retomada desse período difícil que todos nós passamos. Vamos em frente. Obrigado, Natalino. O Wilson, eu volto com você agora para que você discorra sobre esse nosso título dessa nossa série, né? Que é o Agro Não Para, Ações e Perspectivas. Queria que você desse aí uma visão dentro do seu negócio, que é o Banco Regional de Desenvolvimento Econômico e Social, para essa turma que está nos assistindo, qual é o momento que você avalia hoje, como é o momento que você vê essa situação, o agro não parando e tocando em frente? Bom, primeiramente, nós adotamos um lema dentro do BRDE, né? Da crise à grande oportunidade. E é dessa forma que nós estamos atuando e planejando nossas ações. Nós temos uma característica de estar muito próximo da agricultura paranaense, da agricultura do sul do Brasil, em especial o Paraná. 70% da nossa carteira é vocacionada ao agro.
seja diretamente às cooperativas, aos agricultores e também indústrias que fazem essa transformação. Nós, nesse momento, então, desta crise, tivemos que fazer alguns enfrentamentos, dar crédito emergencial para que muitos empresários pudessem passar por esse período, mas sempre estivemos pensando na retomada econômica. E entendemos que a retomada econômica do Paraná, ela vai se dar muito pelo agro, muito pelo resultado que o agro vai trazer. Então, por isso, nós nos preparamos, fizemos um grande planejamento e estamos aqui aptos a dar esse apoio necessário. Claro que não somos um banco que possa resolver todos os problemas, somos um elo desta corrente do crédito, mas um elo que traz a sua importância por conhecer a realidade aqui no Paraná e ter nesses 59 anos de história, esse DNA do agro muito, muito irrigado no nosso sangue, na nossa veia aqui do trabalho dentro do BRDE. Obrigado, Wilson. Ô, Natalino, e o que você pode falar desse tema da nossa live, hein? O agro não para, ações e perspectivas? O agro tem sido, historicamente, a mola propulsora desse Estado. Se nesse momento nós estamos pensando em retomada da economia, muito se passa pelo agro. O agro não fecha. O agro não tem pandemia, porque o calendário é o calendário agrícola. Nós não podemos perder o calendário agrícola. Eu tenho dito assim, que talvez na minha geração, essa tem sido a maior das tristezas, das privações que a gente está tendo. Mas o mundo tem mostrado que depois das grandes tragédias, você tem um período de crescimento compensatório, com grandes oportunidades. E são essas oportunidades que o agro do Estado tem que estar preparado para assumir, para desenvolver, para aproveitar. Então, por mais que tenha sido e que esteja sendo o nosso sofrimento com esse período que nós estamos vivendo, o nosso agro nos garante pensar num futuro melhor. É com essa expectativa que nós do IDR estamos trabalhando. Nós acreditamos que o Paraná tem hoje, sem dúvida nenhuma, a melhor agricultura por metro quadrado desse país. Nós temos ainda espaço para ser melhor do que somos. Então, é essa a esperança, é dessa forma que nós encaramos o agro do nosso Estado. A gente tem visto nesse momento de pandemia, nesse momento de isolamento social, muita gente fazendo o seu dever de casa, em casa, muitas profissões não tendo como sair, não podendo sair, ou querendo sair e não podendo. É ao contrário do produtor rural, que tem feito aí o seu caminho persistente, um caminho necessário, e ele não tem a segunda opção de não ter essa ação, esse trabalho. Ele tem que estar trabalhando, tem que estar produzindo. Dentro desse cenário, eu queria ver com você, Wilson, porque nós tivemos aí um anúncio do Plano Safra, e dentro desse anúncio, o BRDE teve aí um aumento com relação ao ano passado, nos seus recursos destinados do Plano Safra para ele, de 6,1%. Né? Chegou aí a 460 milhões de reais disponíveis para rodar o agro, né? O dinheiro que pode ajudar muito. O que mais de novidade teve? Esse dinheiro é o suficiente? O produtor rural, fazendo o trabalho dele incansável, ele pode contar com o quê com esse recurso a mais que veio esse ano? E que novidades a mais você tem aí para dizer para a gente, hein? Primeiro que eu acho que o recurso é insuficiente. Nós estamos fazendo todo um esforço para poder aumentar essa possibilidade de entrega de crédito. O BRDE sempre foi muito dependente do BNDES, ele é quase que um repassador das linhas que o BNDES oferecia.
99% do fornecedor principal de funding era o BNDES. Ao longo do tempo, nós vamos diversificando essa possibilidade de captação. E nesse momento nós temos 8 empréstimos internacionais, nós temos algumas linhas nacionais e dentro da possibilidade de aumentar esse limite do BNDES. Conseguimos isso. E esse recurso aqui no Paraná, esses 460, somente no Paraná, fora os recursos que são de Santa Catarina, que são do Rio Grande do Sul, nós queremos vocacionar ao Plano Safra. E pela primeira vez na história do banco, nós conseguimos fazer a equalização de juros diretamente para o Plano Safra, diretamente do MAPA. Então, nós temos duas possibilidades. Além dos limites que são repassados do BNDES, nós estamos fazendo captações internacionais para que nós possamos equalizar este juro e poder somar aos recursos para entregar o maior número de crédito possível aos nossos agricultores. Nós sabemos que o agricultor sabe bem utilizar os recursos. As cooperativas do Paraná sabem bem utilizar os recursos. Isso traz os nossos maiores dividendos, que é a geração de emprego e de renda. Agora, o nosso trabalho não para, é como o agro. Nós estamos diariamente na tentativa de ampliar essas possibilidades. Estivemos ainda semana passada com o presidente da Caixa Econômica, nós estamos aí com o pessoal do Banco do Brasil, e estamos tentando ampliar as nossas possibilidades. Eu acho que um dinheiro bem aplicado é o dinheiro que vai para o agro. Então, nós temos que fazer o esforço, principalmente para cumprir com uma vocação ou uma orientação que o governador nos deu, que é transformar o BRDE no Paraná no Banco do Agricultor. Obrigado, Wilson. Natalino, nós sabemos que dentro das políticas públicas do governo do Estado, recentemente nós tivemos aí a fusão de alguns órgãos do governo do Estado. Então, eu queria, nós temos aqui várias pessoas, além do produtor rural, que é atendido pelos extensionistas, a gente tem aí, eu acho que seria, nesse momento, importante você nos contextualizar em relação a essa fusão desses órgãos do governo, que virou esse Super IDR, né, Instituto de Desenvolvimento do Paraná, qual a função que ele tem e quanto ele pode e deve contribuir com o produtor rural do Paraná. Então, você, com a palavra, e nos contextualiza sobre isso. Bom, as instituições que compõem hoje o IDR, IAPAR, EMATER, CODAPAR, CPRA, são instituições que deram uma contribuição notável para essa agricultura que a gente considera a melhor agricultura do país. Essa agricultura ajuda na balança comercial do Estado com algo parecido com 93 bilhões. Nós só perdemos em VBP hoje para o Mato Grosso, mas é covardia você comparar a área do Mato Grosso com a área do Paraná. Por metro quadrado, vamos dizer assim, o Paraná tem um VBP próximo, por hectare, próximo a 7 mil, enquanto o Mato Grosso tem um VBP próximo a 4.200. Então, isso mostra a qualidade da agricultura do Estado. Isso se deve muito às contribuições da pesquisa agropecuária, da extensão rural, do suprimento de insumos que a CODAPAR fez historicamente, e do irmão mais novo, que é o CPRA, que é uma proposta de você ter uma política de agroecologia no Estado. Porém, essas instituições, a gente tem feito uma avaliação assim, num determinado momento da sua história, elas deixaram de encantar, deixaram de entregar com tanta qualidade como, por uma série de fatores, pela própria dificuldade do Estado de suprir a reposição dos quadros de pesquisadores, dos quadros de extensionista. Então, o governador lançou para nós o desafio de, ao fazer a fusão dessas 4 instituições, você criar no Estado do Paraná a entidade de apoio ao desenvolvimento rural mais moderna do país. Então, nós estamos nascendo com esse desafio de melhorar a qualidade de entrega dos nossos serviços aos agricultores.
de aproximar pesquisador e extensionista com o usuário, que é o agricultor rural, de poder discutir em cada canto do Estado, em cada região do Estado, quais são as reais necessidades que os agricultores têm, em termos de pesquisa, em termos de extensão rural, e mais do que isso, exercitar uma política de articulação mais efetiva. Nós temos dito assim, presidente, que nós nascemos no signo da articulação. Articulação para dentro, articulação para fora. Articulação para dentro, que é fazer com que o técnico de ponta converse com o pesquisador para fazer a inovação chegar mais rápida no campo. E articulação para fora, no sentido que a gente possa conversar com as forças vivas do desenvolvimento, com as entidades, para poder atender, para poder ser mais assertivo naquilo que o Estado leva. A nossa instituição, ela está nascendo com mais de 1.800 funcionários. Nós estamos presentes em todos os municípios, em 15 estações experimentais. Então, a gente pode fazer diferente. Nós temos uma visão muito crítica, apesar de ter a melhor agricultura do Estado, nós ainda temos problema de solo. Se chove um pouco mais, tem escorrimento, se chove um pouco menos, nós temos seca. Nós temos problema de controle de pragas, dizem que nós usamos muito agrotóxicos, nós temos problema de deriva, nós temos um número de estabelecimento com irrigação muito baixo, isso nos preocupa para o futuro da nossa agricultura. Nós temos um número de propriedades que têm uso de energias renováveis muito pequeno. Então, tem toda uma revolução a ser feita nessa agricultura. Se você pegar hoje, do nosso VBP, que nós falamos aí de 93 bilhões, mais de 80% vem de um número pequeno de estabelecimento, 20%, 25%. Então, nós temos um número muito grande de estabelecimento que não tem o mesmo nível tecnológico de algumas propriedades de ponta, que a gente chama do distanciamento tecnológico. O nosso desafio é ajudar o Estado a reduzir o distanciamento tecnológico, principalmente das pequenas propriedades. É com essa função que foi criado o IDR no Estado do Paraná. Bom, a gente entende da importância, né, dessa fusão e dessa visão estratégica de unir todos esses grandes colaboradores do Estado ligados a esses segmentos, né, principalmente da extensão rural. E, Wilson Bley, a gente sabe que você assumiu a sua função no BRDE a convite do governador, exatamente dentro de uma função estratégica de fazer políticas públicas para unificar, para direcionar recursos, principalmente para os produtores rurais. Então, fala para a gente se essa missão você está conseguindo encarar de maneira que a gente possa entender que lá na ponta o produtor vai conseguir enxergar e ser beneficiado com essas políticas públicas. Em que estágio você está dentro desse desafio? Bom, é um desafio diário. Nós temos esta obrigação de dar essa resposta ao governador. Foi uma incumbência nos dada lá do início, quando fez o convite. Mas o convite principal, ou a missão principal dada por ele, foi com que o seu governo tivesse uma articulação e um diálogo permanente. Eu acho que é isso que nós estamos construindo. Eu estava falando agora há pouco, né? Eu com o Natalino conversamos bastante, com o Ortigara eu devo falar umas 5, 6 vezes, o Ortigara, nosso secretário de Agricultura, por dia, e nós montamos estratégias conjuntas, cada um dentro da sua atribuição, dentro da sua competência, mas de forma unida para que nós tenhamos um resultado objetivo e rápido. Aqui no Paraná nós criamos uma coisa chamada Sistema Paranaense de Fomento, onde a Fomento Paraná e o BRDE se dedicam ao crédito, tendo como propulsor a Agência Paranaense de Desenvolvimento, a APD,
que faz a prospecção de novos negócios. Também com as outras secretarias fins, principalmente com a Secretaria da Agricultura, da qual nós participamos de vários projetos, inclusive alguns que dentro em breve nós devemos noticiar, principalmente voltado ao agricultor. Iraclesia, é bom dizer aí para todos que o BRDE, com seus 59 anos de história, pode ter assim uma forma um pouco sisuda às vezes, ou às vezes estar um pouco distante da população. Mas hoje nós temos uma carteira de 42 mil clientes, dos quais 7 mil são pronafianos. E de que forma nós utilizamos a capilaridade, ou fazemos com que seja criada a capilaridade? Através das cooperativas, as cooperativas de produção, as cooperativas de crédito, esse sistema valoroso que nós temos no Paraná. Então, faço também o meu agradecimento a esse sistema, ao RIC, que pode representar a todos, para dizer da grande importância que o BRDE tem nesse apoio necessário à nossa agricultura. A nossa agricultura é motivo de maior reconhecimento e de gratidão, né, a todos os agricultores, porque fez construir o Paraná, e eu tenho certeza que o futuro será também dessa construção feita diariamente para um agro, né, que não para. Wilson, aproveitando essa sua fala sobre destinação de recursos a programas necessários e que os produtores estão esperando há tempos, eu gostaria depois que você, Natalino, complementasse, porque vai estar diretamente relacionado à sua ação também, à frente do IDR, que é com relação, a gente é muito carente em investimentos, em setores e em ações importantíssimas para o desenvolvimento do agro, como, por exemplo, irrigações. O Arenito Caiuá, aqui na região de Paranavaí, é carente, a necessidade de ter irrigação é muito evidente, né? Eu não sei que programa pode estar sendo feito, ou com que recursos que o produtor pode ter também para ter essa ferramenta no seu negócio, na sua produtividade. Energia solar, a gente tem aí matéria-prima gratuita no Paraná inteiro, com sol abundante, e qual é o recurso que o produtor pode ter de uma forma muito acessível, de uma forma barata, para ter uma energia solar, uma energia fotovoltaica na sua propriedade, de repente até comercializando essa energia, assim como também o biogás. Nós temos aí uma bacia leiteira extraordinária nos Campos Gerais, no oeste do estado, e também aqui na região onde nós estamos. E são matérias-primas que vão facilitar muito a vida do produtor rural, vão ajudar o Paraná a não ter tanto gasto aí com energia da água, né? Porque isso daí é um bem que vai acabar logo. A gente estava conversando antes dessa live aqui, que é o déficit hídrico que nós vamos ter, e nós já estamos sentindo em algumas situações, é muito forte, e essa água, para gerar energia, vai ter dificuldade para todos nós, ainda mais no crescimento populacional que a gente vem. Então, Wilson, o que é que o BRDE tem voltado para essas atividades, e o que o IDR, Natalino, tem de pesquisa e que tem de planos para também atender esse produtor? Eu gostaria que o Wilson começasse a responder, por gentileza. Bom, primeiro nós temos que fazer uma constatação, né? O sul do Brasil, Santa Catarina, Rio Grande do Sul e o Paraná, são os únicos estados aliados a São Paulo e Rio de Janeiro. São Paulo talvez não necessite pela sua industrialização. Rio de Janeiro tem as bacias, né, do petróleo, que também trazem royalties, mas os únicos estados que não têm fundos constitucionais de apoio é o sul do Brasil. Então, esse diferencial se faz na ponta. São recursos muito mais baratos do que as captações que nós fazemos. E foi desta forma que nós discutimos com o governador, na verdade, uma exigência dele, que nós pudéssemos levar um crédito barato. E como a nossa captação tem dificuldades, ele se propôs e se propõe, e nós devemos lançar em breve, a criação de um banco do agricultor paranaense, onde o FDE pode equalizar as linhas que são da Fomento e do BRDE e entregar esse recurso de forma barata lá na ponta.
Isso vai fazer uma grande diferença, principalmente se tiver alinhado e está alinhado com as políticas públicas que são estabelecidas pela IDR, pela Secretaria da Agricultura. Nós estamos pensando muito nessa questão aí de levar painéis fotovoltaicos, trabalhar biomassa, a questão lá de Paranavaí, né, na região do Arenito Caiuá, da irrigação, enfim, o BRDE vai se dedicar a achar possibilidades e dentro das estruturas e dentro do planejamento feito por políticas públicas, ele dá o devido apoio. Então, por isso que nós estamos captando recursos internacionais, a agência francesa, o Banco Europeu, são parceiros nossos, para uma captação que possa trazer recursos que já são baratos, serem equalizados na ponta pelo FDE e nós possamos entregar para atendimento a essas políticas aos agricultores do Paraná e possamos fazer um diferencial e acelerar ainda mais esse desenvolvimento do nosso estado. Eu acho que o Natalino pode aí complementar, porque assim a nossa atribuição e competência fica muito mais no crédito, mas as possibilidades que o governador nos deu de fazer essa equalização é que nós podemos nos igualar ou ser mais competitivos ainda que outros estados. Isso é que vai fazer com que haja um grande diferencial. As pessoas precisam de crédito, sim, e crédito com compromisso de que do trabalho possa ser devolvido aquilo que é emprestado e que o legado de tudo isso, que é o desenvolvimento econômico e geração de emprego, fique dentro do nosso estado. Então, Natalino, o teu Instituto de Desenvolvimento Rural do Paraná, que está diretamente atrelado a isso que o Wilson Bley falou, o que dá para falar, hein? Dá para falar mais ou menos assim, Sérgio. O Paraná hoje ocupa 2,3% só do território nacional, mas nós contribuímos com mais de 25% da produção de grãos. Nós hoje somos o principal estado produtor de proteína animal. O nosso estado é um mar de soja, nós somos o terceiro maior produtor, segundo maior produtor. Nós somos o maior produtor de seda. Mas nós temos alguns problemas, e o Instituto ele tem que focar nisso. Então, a Secretaria da Agricultura, no qual nós estamos vinculados, em conjunto com o IDR, tem alguns eixos estratégicos de ação, que passa por 3 grandes situações. Melhorar a renda no meio rural, melhorar a sustentabilidade da agricultura e melhorar a qualidade de vida da população rural. Em cima desses 3 eixos, nós estamos estruturando a contribuição do IDR. Nós queremos ter uma agricultura mais competitiva ainda, né? Em cima disso, está se criando uma bolsa de programas que vão ser lançados agora na retomada da economia e que o Instituto, nesses 208 dias de vida, dos quais 131 nós estamos em pandemia, quer dizer, nossa vida normal até agora foi 70 dias, né? Está se preparando em cima de algumas questões assim. O Wilson falou, a Paranavaí. Eu trabalhei em Paranavaí, eu sei da dificuldade do Arenito. O governo teve lá o ano passado, lançou o programa de irrigação, mas na prática ele não conseguiu descolar. Tem um compromisso nesse momento de fazer acontecer o programa de irrigação no Arenito. Nós temos uma preocupação de melhorar o rendimento da nossa pecuária. Nós temos muito espaço ainda para crescer na pecuária, principalmente na pecuária extensiva. A nossa bacia leiteira já é a 2ª maior bacia leiteira do Brasil, mas os pequenos ainda têm ponto para crescer. Vocês apresentaram que eu fui presidente do SEASA. Uma das coisas que angustiava a gente é que 60% de tudo aquilo que vem do SEASA, nós compramos em outros estados. Os economistas que estão nos assistindo,
A gente chama isso de vazamento. Nós estamos dando lucro para outros estados. E a olericultura e a fruticultura, elas proporcionam densidade de renda. Então, nós queremos avançar na olericultura, nós queremos avançar na fruticultura, nós queremos ter tecnologia que permite o convívio do que a gente chama de culturas sensíveis ou populações sensíveis. O que é cultura sensível? A parreira, a videira, o pé de amora. Se o vizinho passa o agrotóxico mal feito e tem deriva, você não consegue conviver. Então, é preciso a gente equilibrar um pouco a agricultura, que nós chamamos de sintonia fina. O Wilson colocou um pouco do sistema cooperativista. Eu presenciei a evolução desse sistema cooperativista, eu não sou tão novinho assim. A OCEPAR tem feito um excelente trabalho no estado do Paraná. Nós temos um arranjo organizacional que permite que você tenha um processo de agregação de renda fantástico em algumas regiões. Quando você pega esse VBP por hectare, que a gente falou em torno de 6.900, quase 7.000, você tem numa ponta municípios, regiões que chegam próximo a 15.000 por hectare ano, e você tem na outra municípios com 2.500. É isso que a gente chama do distanciamento social e do distanciamento tecnológico. Nós precisamos reduzir essa discrepância no desenvolvimento. O Paraná é forte, mas ainda tem população pobre no meio rural. Nós precisamos fazer essa redução nas desigualdades sociais do Estado. O nosso instituto está vindo com essa proposta. Então, nós ainda temos no estado do Paraná em torno de 150 pequenas agriculturas com dificuldade de gestão e que tem uma grande contribuição. O estado está retomando, nesse momento, um programa importantíssimo, que é o programa de agroindústria familiar, que já fez sucesso no estado. A gente está retomando para ajudar as pequenas agroindústrias a se prepararem sanitariamente para fazer parte dos grandes mercados, mercado da capital, mesmo poder vender em outros estados da federação. E a gente tem trabalhado numa linha, embora nós estejamos num estado forte, da melhor agricultura do estado, existe espaço para a gente ajustar essa agricultura para ela ainda ser mais competitiva. Nós conversávamos um pouco sobre a questão das energias renováveis. Existe um programa sendo colocado em prática para que as propriedades rurais tenham acesso a crédito e possam produzir a sua energia, quer através do uso de esterco, quer através de placas fotovoltaicas, preparando para que você tenha uma energia com um custo menor. Então, esse é um pouco do escopo das possibilidades que o IDR está trazendo nessa sua inserção na agricultura do Estado. Bom, Wilson, você falou da questão da atuação do BRDE, e principalmente falou um pouco aí da questão do PRONAF. A gente sabe que o Paraná tem uma característica de agricultura familiar muito forte, presença de cooperativas, né? Presença de sindicatos rurais, sociedades rurais, a extensão rural através agora do IDR. E a gente tem a presença da família nas atividades. E aí a gente sabe que, quando é agricultura familiar, a gente tem ela ali mais próxima. Quando se trata para uma atividade de agricultura pecuária, um pouco de extensão um pouco maior, a gente trabalha ali com aquela, às vezes, dificuldade da sucessão, seja do filho sucedendo o pai ou da mulher sucedendo
os negócios. Depois eu passo para vocês dois, porque o Natalino, eu acho que através da extensão ele pode falar um pouco, né, do trabalho, de quanto se contribui em relação a isso, através da extensão rural. Né? E aí eu quero trazer, nós estamos falando de crédito, disponibilização de crédito, mudar essa nova agricultura e pecuária do Estado, ou outros segmentos, né, como flores, frutas, enfim, que tem espalhado. Cada região do Estado ela tem a sua característica produtiva. Então, a gente entende que o crédito ele precisa ser olhado do ponto de vista macro. Né? Eu ouvi muitas reclamações, até porque a sociedade rural, as sociedades rurais, de uma maneira geral, têm uma presença muito forte de pessoas ligadas à produção pecuária. Então, houve bastante reclamação em relação ao Plano Safra, que não ficava ali muito claro, né, o que poderia ser feito em relação à questão pecuária. Mas a gente está falando de crédito, falando de conhecimento, transferência de conhecimento, e quem vai ter essa disponibilização de crédito? Né? Porque ela precisa ter também uma questão de educação financeira. Eu vou tomar crédito, eu preciso entender que eu estou tomando um crédito para uma finalidade específica de desenvolvimento da minha atividade. Para isso, eu tenho que estar preparado, seja eu, a minha família, a minha estrutura, para conduzir a minha atividade com conhecimento, com gestão e com tudo aquilo que a gente precisa para ter um resultado de sucesso. Então, qual é a pergunta? Wilson, se vocês, além Pronaf, quando vocês distribuem esse crédito, qual é a atuação do BRDE quando há uma análise de distribuição? Se vocês pensam, quando a gente fala de Pronaf da família, né, da pessoa que está tomando esse recurso, quando se fala de alguém que tem uma atividade um pouco maior, e como pode ser a contribuição do IDR, né, Natalino, para que as equipes de extensionista e pesquisadores, enfim, a atuação dos técnicos pode juntar isso. Porque tem que ficar claro que muita gente não chega ao crédito porque ela não chega ao banco. Então, ela precisa do apoio, ela precisa, né, Sérgio, dessa intermediação. A gente sabe que as cooperativas têm uma força muito grande e as outras instituições podem ajudar. Mas como é que a gente pode juntar isso dentro dessa política pública do governo do Estado para isso sair do papel e efetivamente acontecer? Posso erguer a bola? Bom, eu acho que primeiro... Oi, Natalino. Pode falar, Natalino. Eu quero erguer a bola para você cortar, Wilson. Então vai. Então fique à vontade. Heraclésia, vamos colocar assim, nós temos um problema na agricultura do Estado que a gente chama do envelhecimento da agricultura. Existe uma dificuldade nesse processo de sucessão familiar. A gente sabe que isso é difícil, mas nós estamos com uma política dentro do IDR que a gente está chamando, a palavra é feia, tá? Disrupção de público, que é a coragem para a gente assumir alguns públicos que, no nosso entendimento, são estratégicos. A experiência tem mostrado assim, ó, onde as mulheres e os jovens têm parte mais ativa na tomada de decisão das propriedades rurais, a sensibilidade para a inovação é maior. Nós estamos tendo a coragem de pensar em cada município do Estado. Onde é que está esse potencial? Mulheres, jovens, para a gente trazer de uma forma mais ativa para o processo de tomada de decisão. Isso é uma mudança de comportamento. Né? Quando você pega o crédito, Wilson, em termos de valores globais, o Paraná vem crescendo na sua aplicação. Mas quando você pega o número de contratos, quer dizer, o número de tomadores de crédito, nós temos uma queda de 26% em 13 anos. Nesse momento, o Instituto tomou uma decisão. Nós estamos colocando toda a nossa estrutura
para conversar com o Banco do Brasil, com o Sicredi, com o Cressol, com cooperativa, para facilitar a vida dos pequenos agricultores, para tomar crédito. Por que isso? Porque crédito rural mais assistência técnica são vetores de inovação. Se a gente não conseguir fazer os pequenos terem coragem de pegar crédito, eles ficam a reboque dessa coisa que nós estamos chamando de inovação tecnológica. Então, o papel do Wilson, o papel dos financiadores, dos liberadores, ela é fundamental para a gente realizar o processo de crescimento social do Estado do Paraná. Contigo, doutor Wilson. Bom, eu ia começar dizendo que com o diálogo a gente pode bem construir. Eu acho que esse é o grande papel que o BRDE está se colocando à disposição. Eu acho que assim, nós temos um corpo funcional extremamente dedicado, eles quase que são padrinhos, né, de cada uma das operações de crédito que lá passam, eles se dedicam tanto à construção, e eu sempre falo que o BRDE, ele não vende linhas de crédito, ele vende soluções de crédito. E para vender solução de crédito tem que conhecer com exaustão o projeto, e principalmente os resultados desse projeto. Mas eu acho que se a gente conseguir alcançar objetivos sociais, que é fazer com que o Estado tenha geração de emprego e renda, e principalmente com o diálogo, e esse diálogo é dessas construções de políticas públicas, esse diálogo que nós estamos fazendo agora, é o diálogo que eu já me propus fazer aí, já fiz com a SIM, já fazendo com a sociedade rural, com outros atores da sociedade, para que junto a gente possa encontrar algumas soluções. Foi mais ou menos nisso que foi criado agora recentemente o FAG, que é o Fundo de Aval Garantidor. Foi do diálogo, da necessidade de a gente achar instrumentos que pudessem garantir o crédito, que o governador também ficou sensível e conseguiu alocar recursos, nos dando velocidade para que esse dinheiro chegasse lá para quem efetivamente necessitava. Eu acho que é isso que eu queria me propor a todos vocês. Fazer políticas públicas dentro de escritórios fica muito fácil, né, Mendes? Vocês devem conhecer aqui o BRDE, tem é um belo de um prédio, um belo de um escritório, e fica muito simples para nós tentar encontrar soluções nesse espaço tão confortável. O importante é amassar barro mesmo, é correr esse Paraná, é conhecer a realidade, é ter diálogo permanente e do diálogo encontrar essas soluções. Eu acho que o IDR está nos apontando algumas delas, né, nesse diálogo permanente que nós estamos fazendo. Mas conhecendo a realidade de cada uma das regiões do Paraná, a gente pode ser um transformador ou fazer parte dessa transformação. O Paraná não pode ter diferenças de IDH, não pode ter algumas regiões que tenham menor desenvolvimento. O Paraná tem que ser uno, não podemos fazer um Paraná de vários Paranás, mas sim um Paraná único, Paraná do desenvolvimento. Então, me coloco desde já à disposição para esse diálogo permanente com todos vocês. É isso aí, né, Wilson? Que nem disse você há pouco, amassar barro, né? É conhecer mesmo, porque decisões de gabinete já está claro que a probabilidade de errar é muito grande. Está certo você mesmo. Ô, Natalino, deixa eu perguntar uma coisa para você com relação a... Como é que foram os milindres, hein? Para juntar essa turma toda debaixo do IDR, o IAPAR com seus pesquisadores, alguns já precisando ter uma renovação, o IAPAR às vezes até precisando de uma renovação em seus quadros, quando, como disse já o secretário da Agricultura, Emater também. A pesquisa do IAPAR sempre foi uma pesquisa reconhecidíssima na mandioca, no café e em outros setores também. Essa composição toda, a pesquisa não vai estar prejudicada, né? Com certeza não. Mas como é que o produtor e o meio rural vai ter acesso a essa pesquisa, e que, já que nós estamos com essa tecnologia tão avançada, correndo muito rapidamente, hein? Bom, acho que você não devia fazer essa pergunta, Sérgio. Não?
mas eu não vou fugir, assim. Quando começou esse projeto, eu acho que eu tinha um pouco mais de cabelo e eles não eram tão brancos. Foi bem brigado, porque tinha uma preocupação, né, de que o projeto ele iria trazer prejuízo para essa questão da essencialidade, da contribuição histórica, da pesquisa, da extensão rural. Então, esse é um compromisso e um dos escopos desse projeto de incorporação. Nós assumimos um compromisso com a sociedade de manter o ambiente de essencialidade da pesquisa. Nós não temos o direito de prejudicar essa conquista que é do Estado do Paraná, assim como não temos o direito de prejudicar essa contribuição histórica da extensão rural no Estado, né? Embora a gente está fazendo um esforço enorme de fazer esses dois segmentos conversarem. O que tem de diferente hoje? Quando a extensão rural trabalha um projeto, vamos pegar projeto leite, projeto café, projeto feijão, a concepção daquilo que vai chegar no agricultor, ela é construída por um pesquisador e por um extensionista junto. Então, o projeto já sai desenhado com o ambiente de inovação. O projeto chega no campo com um ambiente de inovação. E aquela prática que a gente tinha do extensionista estar no campo e o pesquisador estar na pesquisa, nós estamos quebrando isso. Na intervenção na propriedade, nas unidades de referência, está o pesquisador e o extensionista junto, discutindo alternativas, cada um com a sua contribuição. Então, nós estamos juntos e separados, quer dizer, juntos em termos de entender a realidade, de levar, mas separado na contribuição. Nós queremos manter esse ambiente de pesquisa, que é uma conquista que o Paraná tem, com um instituto que é considerado hoje um dos melhores institutos do Estado do Paraná. Se você pegar o quadro de pesquisadores, que eu tenho o prazer hoje de ser presidente, nós já tivemos no Estado do Paraná 240 pesquisadores. Nesse momento, nós temos 80. Nós precisamos recompor isso. Nós temos um projeto que nós estamos trabalhando, que é o SPDH, Sistema de Plantio Direto em Hortaliças. A gente está contando mais com o apoio de pesquisadores da Epagre do que do Paraná. A gente quer recompor esse ambiente em cima de alternativas que nós estamos discutindo nas diversas regiões. Então, como o agricultor vai ter acesso nisso? Nós estamos assumindo um compromisso assim, Sérgio. Nos próximos 60 dias, nós vamos construir em cada mesorregião do Estado do Paraná. O que é mesorregião? Noroeste, Norte, Sudoeste, Oeste, Centro-Sul, a metropolitana mais o litoral, um conselho consultivo mesorregional, formado pelas entidades que ajudam no desenvolvimento rural, a cooperativa, os bancos, as instituições de ensino, sindicato rural, sindicato dos trabalhadores, a sociedade rural, para a gente discutir e junto montar uma pauta do que eles esperam de nós e como nós podemos fazer isso integrado. Por isso que a gente está dizendo assim, o Instituto está nascendo no signo da articulação. Obrigatoriamente nós temos que articular. Essa é a grande diferença. Não adianta você ter pesquisa na prateleira, ela tem que estar à disposição para os agricultores. A proposta que o governador exigiu de nós. Como nós facilitamos o acesso, principalmente dos pequenos, a essa questão fundamental chamada inovação tecnológica. Essa é a nossa proposta. Então, passa muito por isso que o Wilson colocou. Conversar, conversar, conversar.
Muito bom, esperamos e torcemos para isso, viu, Natalino? Wilson, eu queria perguntar para você sobre... Hoje você estava falando que participou de uma reunião, falou antes da gente entrar aqui ao vivo, você falou de uma reunião que participou do Fórum dos Presidentes das Cooperativas, lá não, né? Por live também, por vídeo, com o pessoal da UCEPAR. Alguma novidade aí, hein? Não, as novidades foram que nós reafirmamos as nossas parcerias. O Ricken hoje mostrou o planejamento, né, o plano que era para chegar no faturamento de 100 bilhões de PIB, e agora projetando chegar em 200 bilhões de PIB. Os números foram apresentados e nós, em troca disso, né, em troca desses resultados, assinamos 3 grandes contratos aí com cooperativas do Paraná, já dando início à liberação dos recursos desse plano safra. Foram 84 milhões de reais que nós assinamos hoje. Isso vai trazer um belo reflexo, porque, na verdade, é a transformação aí dos nossos commodities, né, em proteína, e aí nós temos aí a possibilidade de trazer emprego junto com esses financiamentos. Eu acho que deu muito, assim, com a UCEPAR também o diálogo é permanente, né? Com o G7 é um diálogo permanente que nós fazemos. Eu acho que isso mostra, assim, um pouco desse posicionamento de governo, de ter diálogo permanente e não achar que tem todas as soluções. As soluções têm que ser encontradas nesse diálogo, do qual nós estamos aqui iniciando e fazendo, para que juntos a gente conheça a realidade e possa fazer uma boa construção. A reunião foi muito boa, as cooperativas, é um orgulho para nós ter esse sistema cooperativista no Paraná, mas eu acho que é a organização da sociedade no Paraná que faz todo esse reflexo. São as sociedades rurais, sociedade dos trabalhadores rurais, enfim, isso que trazem esses nossos benefícios. Nós estamos muito atentos a todo esse movimento. E volto a dizer, nós queremos amassar barro mesmo, correr o Paraná inteiro, para ter esse diálogo com vocês e junto encontrar inúmeras outras soluções que não essas que até agora encontramos. Muito obrigado. Bom, a gente está indo para o final, mas eu ainda gostaria de fazer algumas colocações, até dentro daquilo que as pessoas estão colocando, né, como perguntas. Queria que vocês dois, de maneira rápida assim, e objetiva, falassem tanto do ponto de vista do BRDE quanto do IDR. Nesse processo de pandemia, todos nós nos reinventamos, né, até para a gente continuar fazendo as nossas atividades, sejam parciais ou ampliação, enfim. Os recursos, inclusive esse momento que a gente está aqui agora, ele é permitido, né, pelo recurso da informação, da tecnologia. Então, de maneira rápida, Wilson e Natalino, como que vocês, de maneira objetiva, mudaram entre aí 100 e poucos dias, né, o trabalho de vocês, das equipes, para que vocês não parassem e conseguissem chegar no público de interesse de cada uma das entidades, tanto do BRDE quanto do IDR? Acho que ninguém esperava a pandemia, né? A gente esperava ter um ano como estávamos, num ritmo bastante acelerado e ter de um bom resultado, né, econômico aí a todos nós. Chegou a pandemia. A gente primeiro fez um planejamento. Nós dividimos lá em 3 grandes etapas. Primeiro era preservar os nossos colaboradores e junto com essa preservação, levando eles para home office, a gente ter poder de forma remota e principalmente ter contato com os nossos clientes de forma remota. Nós tínhamos planejado ter uma esteira eletrônica para o ano que vem, que é o BRDE 6.0, de 60 anos, que era uma modernização, e nós, em 12 dias, fizemos a implantação dessa esteira e conseguimos aí um número enorme de pedidos, mais 2.400 de Paraná, perto de 5 bilhões de reais de crédito, e a gente fazia esse atendimento numa velocidade superior, muitas vezes, do que era no passado. Uma segunda grande etapa, nós criamos a possibilidade de integrar crédito para giro. O BRDE nunca fez puro. É a primeira vez que nós pegamos recursos próprios do BRDE e de outros fundos
para poder fazer linhas de crédito puro, com novas características, com novas políticas de crédito, com novas seguranças para esse crédito. Isso a gente fez de uma forma também muito acelerada. Mas a gente nunca deixou de pensar que isso vai ser um momento transitório e que nós temos que estar preparados para a retomada da economia. Então, não deixamos de conversar, não deixamos de planejamento, não deixamos de correr atrás dos nossos fornecedores de funding. Foram inúmeras reuniões, só eu participei de 3 reuniões com o ministro Guedes, com o presidente da Caixa, com o presidente do Banco do Brasil, com institutos internacionais, tentando criar uma nova medida, uma nova forma de atuação, que nos dessem possibilidades muito maiores. E aí que vem aquela frase que eu falei no começo, eu acho que da crise a grande oportunidade. Nós conseguimos nessa crise acelerar, rediscutir muitos planos, mudar alguns paradigmas e, Mendes, eu queria dizer, nós aqui no BRDE nós temos 90 funcionários apenas, precisamos de parceiros para ter capilaridade. Estamos aí fazendo os correspondentes bancários, uma parceria muito profícua com o SEBRAE, com a Fomento Paraná, com as nossas cooperativas. Então, isso é fruto de muito esforço, de muito trabalho, e vou te dizer, a crise, essa pandemia não nos trouxe obstáculos, aliás, trouxe uma celeridade muito maior na nossa prestação de serviço. Agora, o importante é que esse legado não seja perdido. Talvez nós estejamos com tanta vontade de voltar ao normal, né, que talvez possamos perder esses ganhos que tivemos nesse período de uma forma muito rápida. Então, nós temos lá um grupo que diariamente discute quais são os principais legados e, eventualmente, parte dos nossos funcionários ficarão em home office porque a sua produção ainda é maior e as parcerias nós não queremos perder nenhumas, porque nos deu uma grande amplitude, uma grande capilaridade. É desse esforço que nós vamos continuar e, quem sabe, daí podendo, né, ter aí um novo normal, que eu não gosto muito de dizer, mas um normal pós-pandemia, nós vamos dar um ritmo mais acelerado ainda do que fizemos nesse período. Natalino. Eu vou começar pelo novo normal do Wilson, né? O normal de amanhã, talvez ontem era normal. Para o serviço de extensão, normal era fazer atendimento presencial. Nesse momento, nós não temos direito nem de levar o técnico da cidade para visitar as propriedades rurais, porque eu posso estar levando o vírus, e nem expor a vida do nosso servidor. Então, esse é um grande desafio, sem dúvida nenhuma, que ninguém estava preparado, e eu concordo com isso. Ninguém estava preparado. Mas a gente tem que aprender com essas questões. Então, hoje, por exemplo, essa é a minha 4ª web reunião, vamos dizer assim. E isso tem sido bom, porque cada vez que eu fazia aqui uma reunião com os regionais, eu tinha que pegar um colega meu de Umuarama, ele passava um dia viajando, vinha aqui, ficava 1, 2 dias e mais um dia viajando. Agora, em 2 horas, eu faço uma reunião e, às vezes, trato os mesmos assuntos. Então, nós estamos aprendendo a mexer com ferramentas que não eram tão familiares. No meio rural, nós temos hoje, no Paraná, 10 municípios que têm área superior a 200 mil hectares. Se você pegar Canto de Abreu, tem uma comunidade chamada Pinhalzinho, que dá 130 quilômetros da sede. Se você pegar Prudentópolis, tem uma comunidade chamada Jaciaba, que dá 80 quilômetros da sede, é uma estrada cheia de curva. O produtor demora de 2 a 3 horas para visitar um técnico. Nós estamos agora descobrindo com ele assim, gente, na era da inclusão digital, isso tem que ficar mais próximo. Então, aquilo que era anormal ontem, hoje começa a ser normal. Nós estamos estudando assim, né? Tem 3 grandes fatores na economia mundial, deve ter, mas tem 3 grandes fatores que nós estamos de olho. A redução do rebanho suíno da China.
A China vai ser grande compradora de carne. Nós estamos estudando como o Paraná pode se valer disso. Alguns países estão reduzindo a exportação de produtos alimentares, oportunidade para a nossa agricultura. A briga da China vai sobrar espaço para a nossa soja. Como é que nós vamos preparar a nossa estrutura para preparar os agricultores para atender essas oportunidades? Então, eu nunca vou dizer que a pandemia foi bom para nada. Eu digo assim, a pandemia foi a maior privação que a minha geração teve. Mas a gente tem que ter inteligência suficiente para, ao sair dessa pandemia, para tudo aquilo que o tal crescimento compensatório pode proporcionar. E não tenho dúvida nenhuma que a agricultura vai saber fazer isso. E uma outra coisa que eu julgo importante, e o Wilson colocou, nós estamos aproveitando toda essa dificuldade para rever também alguns procedimentos. E um deles é construção de parceria. O Paraná tem sido uma escola em termos de extensão, junto com o Senar, junto com o Sebrae, para fazer algo diferente, para fazer algo com mais qualidade. Esse período de reclusão, de atendimento remoto, de novas ferramentas, tem criado esses ambientes da gente construir um amanhã melhor, diferente do que nós estamos fazendo hoje. Bom, é por aí mesmo. Eu também acredito que, e concordo com o Wilson, que a gente não pode perder o que ganhamos nesses 4 meses aí. E com essa linha de raciocínio sua, viu, Natalino, eu acho que nós vamos dar uma desafogada em todo mundo, em uma economia geral, tanto para o setor público quanto para o privado, que a gente vê hoje cooperativas não tendo mais a necessidade de trazer seus engenheiros agrônomos para reuniões físicas, e a coisa está andando da mesma forma, com a mesma velocidade de decisão, com uma velocidade de decisão muito maior em assuntos que demoravam um pouco mais. Eu acho que é por aí mesmo, e essas grandes lições a gente tem que tirar desse terrível momento. Mas, Wilson, eu queria que você fizesse, então, agora o nosso tempo já quase acabou, fizesse umas considerações finais desse nosso papo, do que você faz de avaliação do que discutimos e também do que está por vir e o que a gente tem passado nessa realidade aí do agro, não parando. Bom, primeiro eu quero agradecer a oportunidade. É sempre bom falar e trazer as novidades dessa nova política estabelecida em governo e também no BRDE. Agradeço essa grande oportunidade desse diálogo e quero aqui reafirmar tudo o que falei. Nós queremos construir juntos, nós queremos construir com o diálogo. Desse diálogo que nós vamos encontrar alternativas. E também esse diálogo se resume numa ajuda mútua, né? Eu acho que agora o Paraná poderia fazer um grande movimento, junto com os irmãos aí de Santa Catarina, no Rio Grande do Sul, para que nós levássemos uma ideia ao governo federal, que é a criação de um fundo constitucional ou um fundo orçamentário chamado Fundo Sul, algo que já foi construído da parte técnica, mas que precisa ter esse reforço político de todas as instituições para mostrar ao governo federal que nós precisamos ter essa mesma atenção que os demais estados têm. Se nós pudéssemos ampliar nossa capacidade de crédito, por certo, o desenvolvimento seria muito mais acelerado do que é. Mas nós não podemos perder de vista que, embora tenhamos uma situação muito diferenciada de outros estados, nós ainda temos pobreza, nós ainda temos desigualdade. E eu acho que o objetivo principal de um homem público, daquele que ocupa um cargo público, é acabar com essas diferenças sociais. Então, esse é o grande objetivo e eu conclamo aí a todos, me colocando sempre à disposição para o diálogo, para que nós possamos fazer esse movimento e, quem sabe, criar esse fundo que pudesse trazer
a possibilidade desses financiamentos e levar crédito barato, e não só crédito, também algumas intervenções não reembolsáveis, né, aqueles que mais necessitam. Eu acho que esta união é que vai fazer com que tenhamos uma grande diferença. Pessoal, muito obrigado mesmo pela oportunidade, estou sempre à disposição, e agora, de forma remota, acho que o diálogo fica mais rápido, né, mais efetivo, e sem muitos deslocamentos que nos permitem que nossa agenda seja mais estendida. O Natalino falou que eu fiz reuniões hoje, Natalino, e todas elas extremamente produtivas. Antigamente a gente perdia, né, um tempão nesses deslocamentos para às vezes chegar lá no ponto lá e às vezes a reunião ser muito rápida, sem muita produtividade. Hoje nós estamos aprimorando a nossa forma de comunicação e eu acho que isso veio para ficar. Obrigado, Wilson. Wilson Bley, diretor, vice-presidente e diretor de operações do BRDE, dando suas considerações finais. Agora, o Natalino. Por favor, Natalino. Natalino, está me ouvindo? Natalino? Estou ouvindo. Eu quero reiterar meu respeito, minha admiração pelo trabalho da Sociedade Rural de Maringá. Eu quero agradecer pela oportunidade de conversar, de expor as nossas linhas de trabalho. Queria dizer que a gente tem uma visão assim, que nossa agricultura vai ter grandes oportunidades, a gente tem que estar preparado para aproveitá-las. Não resta dúvida nenhuma que o mundo vai consumir mais, vai precisar mais. No entanto, vai ser mais exigente, principalmente em segurança alimentar. A nossa agricultura do futuro é uma agricultura mais tecnificada. Nós temos que preparar, principalmente os pequenos agricultores, para acompanhar essa tecnificação. Nossa agricultura vai ser mais digital, vai ser mais inteligente. Nós vamos ter máquinas autônomas no campo muito mais rápido do que na cidade. Nós vamos avançar muito rápido na agricultura de precisão, uma agricultura mais gerida por dados, por inteligência, menos empirismo, mais internet das coisas. Em cima disso, o Paraná precisa se alinhar, cuidando mais dos solos, cuidando mais do ambiente, porque isso vai ser valorizado, cuidando mais das pessoas. Nós não podemos nos contentar com um estado rico, com muita gente rica no campo, mas também com muita gente pobre. Nós precisamos reduzir essas desigualdades. A nossa agricultura precisa ser mais sustentável em todas as suas dimensões. E nós acreditamos que a política do Estado vai levar a isso. Obrigado pela oportunidade, Sérgio e Iraclésia. Foi um prazer conversar com o Wilson. E nós temos toda a expectativa, Sérgio, que o IDR veio para qualificar a entrega, para fazer um trabalho integrado, tanto com os agricultores, com as entidades, quanto com as demais entidades de ATER. Essa é a nossa expectativa, essa é a nossa disposição. Obrigado. Natalino, a gente acredita nessa proposta do IDR e torce por ela, com certeza. Natalino de Souza, diretor-presidente do IDR Paraná, falando aqui com a gente. Quero agradecer muito vocês dois por participar dessa nossa live aqui, dessa nossa ação aqui, levando essas mensagens muito bacanas, importantes, desses dois setores fundamentais para o futuro do agronegócio do Paraná. E eu quero convidar você, internauta, para fazer a sua inscrição lá no YouTube da Sociedade Rural de Maringá Oficial e também no Facebook da Rádio CBN. Bom, antes de terminar, queria agradecer a presença de todos, mandar um abraço aí para todos os produtores rurais pelo seu dia, não é mesmo, Iraclésia? Com certeza. Então, em nome da Sociedade Rural, dos nossos parceiros, Grupo Maringá de Comunicação e CBN, obrigado ao homem do campo, à mulher do campo, ao jovem do campo. São vocês que trazem para as nossas mesas todos os dias o nosso alimento
e faz a gente pensar que para viver a gente precisa do próximo. Então, é com respeito, consideração e admiração que a gente deixa o nosso agradecimento. Queria agradecer ao Natalino por esta oportunidade de estar aqui conosco. Desejamos muito sucesso, né? Você aí com seus 1.800 colaboradores nesse super IDR. Então, a gente espera que vocês consigam cumprir efetivamente a função a que foi destinada. Ao Wilson Bley, muito obrigada por estar com a gente. A Sociedade Rural de Maringá e todos os seus parceiros estão à disposição. Vocês podem contar com a gente para as parcerias que entenderem que são importantes e relevantes ligadas ao nosso segmento do agronegócio. Queria também agradecer ao Alexandre Barros, do Grupo Maringá de Comunicação, ao Zé Roberto pela CBN, agradecer por esta parceria. A nossa diretoria, na pessoa do vice-presidente Henrique Pinto e Cecília Falavinha, que também é minha vice-presidente. Obrigada por nos acompanhar, pela força e pela parceria. Eliane Monteiro, que é a nossa presidente da Rural Mulher, obrigada pela parceria, junto com as meninas, né, e o seu trabalho frente à entidade. Ao TID, que é o nosso presidente da Rural Jovem, obrigada pela parceria junto com o grupo. Queremos agradecer mais uma vez aos nossos internautas, a todos vocês que nos acompanham, e a gente espera muito em breve estar juntos, né, para que a gente possa continuar levando informação de qualidade por quem entende e faz a diferença no nosso Estado. Muito obrigada. Obrigado ao homem do campo, pelo leite, o café e o pão. Deus abençoe os braços que fazem o suado cultivo do chão. Obrigado ao homem do campo, pela carne, o arroz e o feijão, os legumes, verduras e frutas, e as ervas do nosso sertão. Obrigado ao homem do campo, pela madeira da construção, pelo couro e os fios das roupas que agasalham a nossa nação. Obrigado ao homem do campo, o boiadeiro e o lavrador, o patrão que dirige a fazenda, o irmão que dirige o trator. Obrigado ao homem do campo, o estudante, o professor, a quem fecunda o solo cansado, recuperando antigo valor. Obrigado ao homem do campo,